Jovem doente recebe carta misteriosa e o segredo pode transformar sua vida para sempre. Clara sempre foi vista como a jovem frágil da pequena cidade de São Vicente. Todos conheciam sua luta contra uma doença crônica que a isolava em seu próprio mundo. Sombras do passado pareciam persegui-la. Mas naquele dia, ao entrar na velha biblioteca municipal, algo diferente pairava no ar. O cheiro de folhas envelhecidas, combinado com o silêncio profundo, tornava aquele lugar um refúgio perfeito. A biblioteca, repleta de histórias esquecidas, sempre foi sua companheira nos dias mais difíceis. Enquanto passava as páginas de um livro desgastado, algo chamou sua atenção. Uma folha amarelada despencou, e quando Clara a pegou, seus olhos brilharam. Era uma carta antiga, escrita com uma caligrafia elegante, mas trêmula. Amor proibido. As palavras dançavam em sua mente, enquanto o coração batia mais forte. O texto falava de um amor escondido entre dois mundos, de uma paixão que desafiava todas as regras. Mas o que a deixou intrigada foram as pistas, referências a um segredo familiar que poderia mudar tudo. Quem eram essas pessoas e por que sua história estava enterrada em um livro da biblioteca? Uma onda de curiosidade a consumia. Clara podia quase sentir a adrenalina correndo em suas veias enquanto imaginava o que aquela descoberta poderia significar para ela. Por um momento, esqueceu-se da dor que geralmente a acompanhava, perdendo-se nas possibilidades de um passado desconhecido. Mas havia um preço a pagar. A rotina segura que tanto a confortava começava a desmoronar. Clara sabia que o que estava prestes a descobrir poderia alterar sua vida, mas a ideia de se deparar com os fantasmas de sua família a assombrava. Seria melhor enfrentar as verdades ocultas ou permanecer na segurança da ignorância? E se no meio desse turbilhão emocional, ela descobrisse não apenas algo sobre seus antepassados, mas também a raiz de sua própria condição? Enquanto essas perguntas a mantinham acordada à noite, uma sombra do passado voltou a surgir. Um velho conhecido, um familiar que sempre fora motivo de murmúrios e olhares dos moradores da cidade, apareceu, como se os ventos do destino o houvessem trazido de volta. Seu olhar sombrio e seus comentários evasivos apenas alimentaram a inquietação que Clara sentia. O que ele sabia? E mais importante, o que ele não queria que ela soubesse? Decidida a descobrir a verdade, Clara tornou-se uma caçadora de mistérios em sua própria vida. O desejo ardente de entender as suas raízes sobrepunha-se ao medo que a cercava. A cada dia, as pistas se tornavam mais claras, mas o perigo também crescia. Quando uma última revelação sobre a origem de sua doença finalmente se apresentou, Clara percebeu que sua história estava entrelaçada de forma intrínseca com o destino de sua família. Com o coração acelerado e os pensamentos à flor da pele, Clara fez uma escolha: mergulhar nas sombras do passado ou recuar para a segurança de uma vida tranquila. Seu mundo acabara de se transformar em um labirinto de incertezas e possibilidades, e ela estava a ponto de descobrir que o que realmente contava era a coragem de seguir em frente, mesmo quando o desconhecido a aguardava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos
tem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara ponderava sobre as fragilidades e forças que a haviam moldado até aquele momento, um sentimento de determinação crescia dentro dela. A vida que tanto a limitava parecia pequena demais diante da grandeza de um segredo prestes a ser revelado. A ideia de enfrentar os fantasmas atormentava seus pensamentos, mas a curiosidade, como uma chama ardente, não a deixava em paz. Com a carta cravada em sua mente, sua busca pela verdade se intensificava. Foi então que, naquele dia abafado, um evento inesperado a pegou de surpresa. A luz do sol filtrava-se pela janela de sua casa, aquecendo seu rosto enquanto ela examinava novamente a folha amarelada. Com um estalo, a porta da frente se abriu com um rangido estridente. Ouvia-se o barulho de passos apressados. Era seu irmão, Lucas, e ele parecia agitado. Clara, você precisa ver isso! Ele ofegava, os olhos arregalados de medo. O coração de Clara disparou. O que aconteceu? Ele puxou-a para fora e a ansiedade preenchia o ar. Os moradores da cidade estavam reunidos na praça. Um murmúrio crescente ecoava em sua direção. E ao chegar lá, o que viu a deixou paralisada. Um corpo estava caído ao chão e a multidão cercava o lugar como um bando de abelhas defensivas. Clara se afastou, horrorizada, e avistou a face pálida e inerte. Era Marília, a mulher que sempre ajudou sua família nas lembranças de sua infância. Uma figura afetuosa e cheia de vida. O choque a atravessou. Como uma onda implacável, a realidade destroçada a atingiu. O sussurro da multidão reverberava como um trovão. Ela sabia demais, murmurou alguém. Tudo isso tem a ver com a Clara e seu passado. O pânico a envolveu. O que Marília sabia? O que ela tinha a ver com sua busca? Clara tentou se mover, mas suas pernas pareciam pesadas. Lucas segurou seu braço e a expressão em seu rosto era de terror e confusão. Clara, fica calma. Precisamos voltar para casa. Mas ela não podia. Uma febre de emoções a empurrava para a frente. Não, eu preciso entender o que aconteceu. Os olhares eram pesados, como se todos culpassem Clara por algo que não entendia. Mas o pânico cresceu, quando uma resposta surgiu em meio ao silêncio perturbador. Um grito cortou a atmosfera. Ela estava escondendo algo importante, algo sobre a condição da Clara. A revelação estalou no ar, como um raio. Clara sentiu como se um nó se formasse em sua garganta. Sua vida era um quebra-cabeça, cercado por segredos. Mas o que Marília tinha escondido poderia ser a peça final. Cada fragmento de sua história, cada dor, parecia interligar-se com a morte daquela mulher. A ideia de que essa verdade havia estado tão perto, tão palpável, era quase
insuportável. Clara, vamos! Lucas insistiu, puxando-a pela mão, mas a determinação a segurava firme. Ela sabia que precisava entender que havia mais em jogo do que apenas sua própria luta. O olhar de todos estava apoiado em suas costas, como se a chamassem, como se soubessem que ela era parte de algo maior. Enquanto Clara se afastava, o peso do que estava para descobrir a empurrava para frente, em direção ao desconhecido. A vida que pensava conhecer se desmoronava a cada instante, e a única coisa clara era que novos mistérios surgiam como sombras, prontas para devorar o que restava de sua calma. Um barulho de sirenes cortou o ar, apressando-se em direção à praça. Assim que Clara olhou para trás, viu o último olhar da multidão. Aquilo era apenas o começo. Ela sentiu que a verdade a aguardava, envolta em dor e revelações assombrosas, e ela estava disposta a enfrentá-la, não importando o custo. Clara se afastou da praça, seu coração disparado. As sirenes ecoavam ao fundo, mas seu olhar fixo na multidão não se desviava. O que aconteceu com Marília? As vozes ao seu redor soavam como um zumbido distante. Ela sabia demais. A frase persistia em sua mente, como uma canção trágica. O pânico, tão palpável, a empurrava para frente. Mas a pergunta que a martelava era outra. O que Marília tinha escondido? O que aquela mulher, que sempre fora um abrigo em sua vida, sabia sobre sua família? Eu não posso ficar aqui, sussurrou, quase para si mesma. Lucas, ainda segurando pela mão, a puxava, mas Clara percebeu que precisava de respostas. Algo. E dissipasse a agonia pulsante que começava a tomar conta dela. Quando se virou, o caos da praça era ensurdecedor. Um grupo de pessoas se aglomerava em volta da cena. Clara pressionou os lábios, quase se convencendo de que não deveria se aproximar ainda mais. Mas eis que, de repente, ela percebeu algo. No chão, a sombra de um pequeno objeto refletia a luz do sol. Um pequeno caderno, meio escondido sob o corpo de Marília. Espera, disse Clara, livrando-se da mão de Lucas e correndo em direção ao caderno. O mundo ao seu redor desapareceu. Tudo o que ela podia focar era na esperança de que aquele diário guardasse o que precisava. Quando se abaixou para pegá-lo, sentiu o olhar da multidão cravado em suas costas, como se fosse a culpada. Suas mãos tremiam enquanto pegava o caderno. Ele estava desgastado, as páginas amareladas, mas intactas, reservas de segredos não ditos. A primeira página estava aberta, e a primeira frase a atingiu como um soco no estômago. Clara, você precisa saber a verdade sobre a sua mãe. O mundo desmoronou. Sua mãe? Foi como se a terra sob seus pés se movesse. Todas as memórias, todas as lembranças jogadas em uma nova luz angustiante. Clara não sabia o que estava para vir, mas o que estava escrito ali poderia mudar tudo. Da multidão surgiu a voz de um homem. É dela, ela é a chave. Um murmúrio correu pela multidão, cada sussurro enraizando mais o medo em seu coração. Ela falou antes, disse que o segredo ia ser revelado. Clara começou a ler em voz alta, a voz embargada. Quando eu estava grávida de você, eu fiz uma escolha dolorosa e necessária. Não posso deixar que você carregue este fardo. A declaração a atingiu como uma onda, mas a próxima frase
foi a que realmente a paralisou. A sua condição não é apenas hereditária, é resultado de uma maldição. A multidão abafou outro grito, e então tudo pareceu flutuar em torno de Clara. O que os outros sabiam? O que Marília, a mulher a quem considerava quase uma avó, havia escondido? Desesperadamente, olhou para Lucas, que a observava com os olhos arregalados. O pânico refletido em seu rosto a fez perceber que ele sabia mais do que estava disposto a contar. Lucas, você sabia de algo? Ele hesitou, o corpo rígido como uma rocha. Não, eu não podia contar, Clara. Não assim. Você não. Estava pronta. O estômago dela se revirou. A traição cravava-se em sua mente, mas não havia tempo para isso. Com a página ainda virada, uma nova declaração fez seu coração parar. O médico que está tratando você não é quem ele diz ser. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Todos os olhares sobre Clara, que segurava o caderno como se fosse seu último respiro. O que significava isso? Seria o mesmo médico que sempre a acompanhou? A imagem do homem de jaleco branco, gentil, mas distante, em sua mente se alterava, se distorcia. Clara sentiu o caminho se formava diante dela, e ele estava repleto de enigmas. Assim que se virou, determinada a descobrir a verdade, custasse o que custasse, os sussurros da multidão tornaram-se um eco distante. Uma certeza a envolvia, mais do que nunca. Ela precisava desenterrar os segredos que a cercavam antes que o passado a engolisse de vez. Clara ainda estava atordoada, segurando o caderno em suas mãos trêmulas. A revelação sobre sua mãe a atingiu como uma tempestade. As palavras dançavam na sua mente, confundindo mais do que esclarecendo. O que mais havia por trás dos segredos enterrados naquela carta? O que tudo aquilo significava para ela? O pânico a rodeava. Mas ela precisava continuar. Precisava entender. Clara, Lucas murmurou, a voz dele soando distante. Ele parecia lutando contra suas emoções, sem saber como conectar as peças. A multidão a olhava, cada rosto repleto de questionamentos e julgamentos. Clara se sentia como se estivesse em um pesadelo, cercada por olhos que a observavam, como se esperassem que ela falhasse. Disse Lucas, puxando-a mais uma vez. Mas Clara não se movia. Existia uma chamada, um chamado irresistível, vindo das páginas que segurava consigo. E algo, uma intuição profunda, dizia que ela estava prestes a descobrir algo que ia muito além de sua dor. Algo que poderia não apenas transformar sua vida, mas também o entendimento de tudo ao seu redor. E então, no meio da agitação, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura surgiu entre a multidão. Era o médico que sempre a tratou, Dr. Almeida. Mas algo estava errado. Ao invés da calma habitual, seu rosto estava pálido e ele parecia ansioso. Ele se aproximou de Clara, quase sem conseguir respirar. Clara, não! Você não pode! Você não deve ler isso! Sua voz estava carregada de desespero. Os murmúrios da multidão cresceram. E Clara olhou para ele confusa. Por quê? O que você sabe, Dr. Almeida? Eu preciso entender. Ela desafiou, a determinação em seu olhar. Você não está pronta para isso. Isso pode mudar tudo. Ele gaguejou, seus olhos fixos no caderno. E então, antes que alguém pudesse reagir, uma novidade arrebatadora ocorreu. No fundo da praça, uma luz intensa começou a brilhar.
Estondos ecoaram como se o universo ao redor estivesse se despedaçando. Clara e Lucas giraram os rostos, e o que viram fez o coração de todos pararem. Uma nuvem densa, luminosa e quase etérea começava a se espalhar. Clara sentiu um arrepio que a percorreu. As pessoas gritavam, algumas recuando, enquanto outras se preparavam para correr. Mas Clara ficou paralisada. Aquela luz, aquela presença, era quase hipnotizante. Clara, Lucas gritou novamente, mas sua voz parecia distante. Mais perto da nuvem, Clara percebeu um movimento dentro dela. Era como se algo ou alguém estivesse tentando sair. Com desconforto, Clara conseguiu distinguir formas humanas. Quando a luz se dissipou um pouco, Clara ficou atônita ao ver figuras familiares. Era sua mãe muito mais jovem, como Clara nunca havia visto. Mas ao lado dela, um homem, um desconhecido, mas que tinha os olhos de Dr. Almeida. O rosto dele era uma máscara de sofrimento e amor. Mulher, continuou. As palavras saíam lentamente, como se cada uma fosse um peso. Você é a chave para um legado muito maior, Clara. E sua condição não é uma maldição, mas um presente, se for entendido. Uma faísca de compreensão chegou a Clara, mas antes que ela pudesse formular uma pergunta, tudo ficou mais intenso. A figura desconhecida agarrou a mão da mãe e, com um movimento fluido, puxou-a para a luz. Vá, você precisa descobrir tudo. É a única maneira. E assim, as duas figuras desapareceram, deixando uma onda de silêncio na praça. As pessoas estavam boquiabertas, e Clara, ainda segurando o caderno, sentiu sua realidade se desfazer. O peso do mundo estava sobre seus ombros, e a resposta que buscava parecia ainda mais distante. Lucas estava ao seu lado, os olhos arregalados, mas Clara viu algo mais. Ele sabia mais do que estava disposto a dizer. Você sabia que ela ainda estava viva? Puxou o braço de Lucas, sua voz tremendo. O medo e a traição misturavam-se em seu peito. O que mais ele ocultava? O que todo aquele evento realmente significava? No caos envolvendo a praça, Clara percebeu que tudo o que acreditava conhecer estava se quebrando diante dela. E enquanto as sirenes continuavam a ecoar, o futuro se tornava mais incerto do que nunca. Entre a frustração e a esperança, Clara sabia que tinha que seguir em frente, desvendar os mistérios que sua mãe tinha deixado para trás. As perguntas eram insuportáveis, mas a única certeza que tinha agora era que o que estava por vir seria ainda mais devastador. Ela respirou fundo, disposta a enfrentar qualquer coisa, quando uma nova voz, ansiosa e sussurrante, como um segredo maldito, ecoou em sua mente. Clara, você precisa escolher: seguir o caminho da verdade ou se deixar levar pelas sombras. Clara ainda estava atordoada, segurando o caderno em suas mãos trêmulas. A revelação sobre sua mãe a atingiu como uma tempestade. As palavras dançavam na sua mente, confundindo mais do que esclarecendo. O que mais havia por trás dos segredos enterrados naquela carta? O que tudo aquilo significava para ela? O pânico a rodeava, mas ela precisava continuar, precisava entender. Clara, Lucas murmurou, a voz dele soando distante. Ele parecia lutando contra suas emoções,
sem saber como conectar as peças. A multidão a olhava, cada rosto repleto de questionamentos e julgamentos. Clara se sentia como se estivesse em um pesadelo, cercada por olhos que a observavam como se esperassem que ela falhasse. Precisamos sair daqui, disse Lucas, puxando-a mais uma vez. Mas Clara não se movia. Existia uma chamada, um chamado irresistível vindo das páginas que segurava consigo. E algo, uma intuição profunda dizia que ela estava prestes a descobrir algo que ia muito além de sua dor, algo que poderia não apenas transformar sua vida, mas também o entendimento de tudo ao seu redor. E então, no meio da agitação, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura surgiu entre a multidão. Era o médico que sempre a tratou, Dr. Almeida. Mas algo estava errado. Ao invés da calma habitual, seu rosto estava pálido e ele parecia ansioso. Ele se aproximou de Clara, quase sem conseguir respirar. Clara, não, você não pode, você não deve ler. Isso. Sua voz estava carregada de desespero. Os murmúrios da multidão cresceram, e Clara olhou para ele confusa. Por quê? O que você sabe, Dr. Almeida? Eu preciso entender. Ela desafiou, a determinação em seu olhar. Você não está pronta para isso. Isso pode mudar tudo, ele gaguejou, seus olhos fixos no caderno. O olhar dele fez o coração de Clara acelerar. O que estaria escondido ali que era tão perigoso? Mas antes que alguém pudesse reagir, a atmosfera mudou. Uma sombra escura caiu sobre a praça. Todos olharam para cima e o que viram fez o sangue de Clara gelar. Uma tempestade se formando do nada. Nuvens grossas e escuras girando, ameaçadoras. E então, uma luz ofuscante irrompeu do céu, quase como um raio, atingindo o chão perto da multidão. Uma figura se materializou, flutuando a alguns centímetros do solo. Clara não conseguia acreditar no que via. Era sua mãe. E atrás dela, uma sombra que parecia familiar. Era o Dr. Almeida. Mas não era o homem que ela conhecia. Era outra pessoa, uma versão dele em um tempo distante. Clara! A voz da mãe ressoou e a multidão ficou em silêncio. É hora de encarar a verdade. Tá tudo entrelaçado, nossa vida, sua saúde, seu destino. O médico que você confia não é quem você pensa que é. Não! Clara gritou, deslumbrada. O caos fosse tudo apenas uma armadilha? O que isso significava para ela? O que o médico fez? Como ele estava conectado àquelas revelações? Ele fez escolhas, decisões que afetaram todos nós. A mãe continuou, com o olhar carregado de dor. Você deve saber. Ele é a razão da sua doença. Um murmúrio percorreu a multidão. Olhares de espanto e horror. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo embaixo dela. Como poderia isso ser verdade? O médico que ela considera um salvador era, na verdade, parte do seu tormento. Clara, você precisa se afastar dele, a mãe insistiu. A sombra atrás dela se movia, parecendo hesitante. Só assim você poderá encontrar a cura. Mas eu vou ficar doente para sempre, Clara gritou, lágrimas escorrendo. O choque a paralisava. E não só isso. A figura do Dr. Almeida interrompeu, agora com um semblante endurecido. Você não apenas herdou o que sua mãe carrega, sua história, e a nossa está entrelaçada por algo muito mais sombrio. Há um legado que você deve confrontar,
mas isso vem com um custo. Essas últimas palavras reverberaram no ar, cravando-se em cada espectador como um golpe. Uma expectativa carregada, e o silêncio se tornou palpável. O que mais não estava sendo dito? Qual era a verdadeira natureza de Clara? E o que isso significava para sua vida? Ela se virou para Lucas, buscando respostas no olhar dele. Mas o que viu ali não era conforto, e sim confusão e pânico. Clara sentiu um nó se formando em seu peito. Estaria ela sozinha nessa luta? Essa verdade poderia ser mortal. A tempestade rugiu acima deles e a luz de sua mãe começou a se desvanecer. Você deve agir, Clara, ela disse, sua voz ecoando até o último instante. A verdade a libertará, mas você precisa ser forte. E num instante, tudo desapareceu. A praça estava vazia e os rostos, que antes a cercavam, agora eram apenas sombras. Clara ficou sozinha, seu coração disparado e seu mundo girando. O que era real? O que era mentira? As perguntas se acumulavam em sua mente, deixando-a desesperada por respostas. O que significava ser a chave? E, acima de tudo, como se proteger da tempestade interior que estava prestes a se desatar em sua vida? Clara ainda estava atordoada, segurando o caderno em suas mãos trêmulas. A revelação sobre sua mãe a atingiu como uma tempestade. As palavras dançavam na sua mente, confundindo mais do que esclarecendo. O que mais havia por trás dos segredos enterrados naquela carta? O que tudo aquilo significava para ela? O pânico a rodeava, mas ela precisava continuar, precisava entender. Clara, Lucas murmurou, a voz dele soando distante. Ele parecia lutando contra suas emoções, sem saber como conectar as peças. A multidão a olhava, cada rosto repleto de questionamentos e julgamentos. Clara se sentia como se estivesse em um pesadelo, cercada por olhos que a observavam, como se esperassem que ela falhasse. Precisamos sair daqui, disse Lucas, puxando-a mais uma vez. Mas Clara não se movia. Existia uma chamada, um chamado irresistível, vindo das páginas que segurava consigo. E algo, uma intuição profunda, dizia que ela estava prestes a descobrir algo que ia muito além de sua dor. Algo que poderia não apenas transformar sua vida, mas também o entendimento de tudo ao seu redor. E então, no meio da agitação, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura surgiu entre a multidão. Era o médico que sempre a tratou, Dr. Almeida. Mas algo estava errado. Ao invés da calma habitual, seu rosto estava pálido e ele parecia ansioso. Ele se aproximou de Clara, quase sem conseguir respirar. Clara, não. Você não pode. Você não deve ler isso. Sua voz estava carregada de desespero. Os murmúrios da multidão cresceram. E Clara olhou para ele, confusa. Por quê? O que você sabe, Dr. Almeida? Eu preciso entender. Ela desafiou, a determinação em seu olhar. Você não está pronta para isso. Isso pode mudar tudo, ele gaguejou, seus olhos fixos no caderno. O olhar dele fez o coração de Clara acelerar. O que estaria escondido ali? Que era tão perigoso. Mas antes que alguém pudesse reagir, a atmosfera mudou. Uma sombra escura caiu sobre a praça.
Todos olharam para cima, e o que viram fez o sangue de Clara gelar. Uma tempestade se formando. Do nada, nuvens grossas e escuras girando, ameaçadoras. E então, uma luz ofuscante irrompeu do céu, quase como um raio, atingindo o chão perto da multidão. Uma figura se materializou, flutuando a alguns centímetros do solo. Clara não conseguia acreditar no que via. Era sua mãe, e atrás dela, uma sombra que parecia familiar. Era o Dr. Almeida, mas não era o homem que ela conhecia. Era outra pessoa, uma versão dele, em um tempo distante. Clara, a voz da mãe ressoou, e a multidão ficou em silêncio. É hora de encarar a verdade. Está tudo entrelaçado. Nossa vida, sua saúde, seu destino. O médico que você confia, ele não é quem você pensa que é. Não! Clara gritou, deslumbrada. O caos fosse tudo apenas uma armadilha? O que significava para ela? O médico fez. Como ele estava conectado àquelas revelações. Ele fez escolhas, decisões que afetaram todos nós. A mãe continuou, com o olhar carregado de dor. Você deve saber. Ele é a razão da sua doença. Um murmúrio percorreu a multidão. Olhares de espanto e horror. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo embaixo dela. Como poderia isso ser verdade? O médico que ela considerava um salvador era, na verdade, parte do seu tormento? Clara, você precisa se afastar dele. A mãe insistiu. A sombra atrás dela se movia, parecendo hesitante. Só assim você poderá encontrar a cura. Mas eu vou ficar doente para sempre? Clara gritou, lágrimas escorrendo. O choque a paralisava. E não só isso. A figura do Dr. Almeida interrompeu, agora com um semblante endurecido. Você não apenas herdou o que sua mãe carrega. Sua história, e a nossa, está entrelaçada por algo muito mais sombrio. Há um legado que você deve confrontar, mas isso vem com um custo. Essas últimas palavras reverberaram no ar, cravando-se em cada espectador como um golpe. Uma expectativa carregada, e o silêncio se tornou palpável. O que mais não estava sendo dito? Qual era a verdadeira natureza de Clara? E o que isso significava para sua vida? Ela se virou para Lucas, buscando respostas no olhar dele. Mas o que viu ali não era conforto, e sim confusão e pânico. Clara sentiu um nó se formando em seu peito. Estaria ela sozinha nessa luta? Essa verdade poderia ser mortal. A tempestade rugiu acima deles, e a luz de sua mãe começou a se desvanecer. Você deve agir, Clara. Sua voz ecoando até o último instante. A verdade a libertará, mas você precisa ser forte. E num instante, tudo desapareceu. A praça estava vazia e os rostos que antes a cercavam, agora, eram apenas sombras. Clara ficou sozinha, seu coração disparado e seu mundo girando. O que era real? O que era mentira? As perguntas se acumulavam em sua mente, deixando-a desesperada por respostas. O que significava ser a chave? E, acima de tudo, como se proteger da tempestade interior que estava prestes a se desatar em sua vida? De horror. Ele tinha os olhos como brasas, ardentes e cheios de ódio. E então, com um movimento ágil, ele agarrou o Dr. Almeida pelo pescoço. Você se aproveitou dela por tempo demais, o homem gritou.
a raiva ecoando como trovão. Seu tempo acabou. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? Quem era aquela criatura? Uma parte dela queria correr, mas a curiosidade, essa velha amiga, a segurou firme no lugar. Eu não deixarei que você destrua mais vidas, o homem continuou, a voz cortante. E com um movimento brutal, ele lançou o Dr. Almeida contra o chão, onde ele caiu como um boneco de pano, o rosto agora retorcido em dor. Então um grito perfurou o ar. Você não entende, filho. A maldição não se rompe com violência. Dr. Almeida estava se levantando, o olhar carregado de desespero e medo. Mas a ameaça do homem monstruoso continuava. Com um gesto amplo, ele fez as sombras se espalharem, engolindo tudo à sua volta, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. Clara sentiu um arrepio. A cena era de um filme de terror, e ela era a audiência impotente. Você não pode impedir o que já está destinado. O homem rugiu e, num estalo, as sombras começaram a se desprender, moldando-se em figuras conhecidas. Sua mãe entre elas. Mas agora, com um olhar de terror e dor, cortaram como uma lâmina. Clara estava em um verdadeiro pesadelo. Não apenas a sua vida estava em jogo, mas tudo o que ela conhecia. E enquanto observava as sombras se fecharem ao seu redor, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era ela? O que aquilo tudo significava para seu futuro? Os rostos ao redor dela começaram a desaparecer, e Clara sabia que não havia como voltar atrás. Ela estava presa em um jogo obscuro de destinos cruzados que desafiava a própria realidade. E como um eco distante, a voz de sua mãe morreu em um sussurro. Enfrente a verdade, Clara, ou pague o preço. Clara ainda estava atordoada, segurando o caderno em suas mãos trêmulas. A revelação sobre sua mãe a atingiu como uma tempestade. As palavras dançavam na sua mente, confundindo mais do que esclarecendo. O que mais havia por trás dos segredos enterrados naquela carta? O que tudo aquilo significava para ela? O pânico a rodeava, mas ela precisava continuar, precisava entender. Clara, Lucas murmurou, a voz dele. Soando distante, ele parecia lutando contra suas emoções, sem saber como conectar as peças. A multidão a olhava, cada rosto repleto de questionamentos e julgamentos. Clara se sentia como se estivesse em um pesadelo, cercada por olhos que a observavam, como se esperassem que ela falhasse. Precisamos sair daqui, disse Lucas, puxando-a mais uma vez. Mas Clara não se movia. Existia uma chamada, um chamado irresistível, vindo das páginas que segurava consigo. E algo, uma intuição profunda, dizia que ela estava prestes a descobrir algo que ia muito além de sua dor. Então, no meio da agitação, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma figura surgiu entre a multidão. Era o médico que sempre a tratou, Dr. Almeida. Mas algo estava errado. Seu rosto estava pálido e ansioso. Ele se aproximou de Clara, sem conseguir respirar. Clara, não. Você não pode. Você não deve ler isso. Sua voz estava carregada de desespero. Os murmúrios da multidão cresceram e Clara olhou para ele confusa. Por quê? O que você sabe, Dr. Almeida? Eu preciso entender. Ela desafiou, a determinação em seu olhar. Você não está pronta para isso. Isso pode mudar tudo, ele gaguejou. E antes que a tensão pudesse aumentar mais, a atmosfera mudou abruptamente. Uma sombra escura caiu sobre a praça. Todos olharam para cima.
e o que viram fez o sangue de Clara gelar. Uma tempestade se formando do nada, nuvens grossas e escuras girando, ameaçadoras. E então, uma luz ofuscante irrompeu do céu, quase como um raio, atingindo o chão perto da multidão. Uma figura se materializou. Clara não conseguia acreditar no que via. Era sua mãe, e, atrás dela, uma sombra que parecia familiar. Era o Dr. Almeida, mas não era o homem que ela conhecia. Clara, a voz da mãe ressoou e a multidão ficou em silêncio. É hora de encarar a verdade. O médico que você confia, ele não é quem você pensa que é. Não, Clara gritou, deslumbrada. O caos era tudo uma armadilha. O que isso significava para ela? Ele fez escolhas, decisões que afetaram todos nós. A mãe continuou. Você deve saber. Ele é a razão da sua doença. Um murmúrio percorreu a multidão. Olhares de espanto e horror. Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo embaixo dela. Como isso pode ser verdade? Gritou. Clara, você precisa se afastar dele. A mãe insistiu. Só assim você poderá encontrar a cura. Naquele momento, tudo parecia um pesadelo. Mas então, uma nova figura surgiu ao lado do Dr. Almeida. Clara ficou paralisada mais uma vez. Era um homem alto, com olhos escuros e um sorriso enigmático. E no rosto dele, ela viu um aspecto familiar. Você realmente não sabia, Clara? Ele disse, com um tom de voz suave. Eu sou seu pai. O choque a atravessou como um raio. Seu pai? Ela sempre acreditou que ele estava morto. Após a fraqueza da revelação, a ideia de que o homem estivesse ali, olhando para ela, a deixou tonta. Como assim? Sussurrou, e todos os olhos se voltaram para ela. Você foi criada em um mundo de mentiras, ele continuou. Dr. Almeida não é só seu médico. Ele é a chave de tudo. Ele estava tentando proteger você, mas agora você precisa decidir se vai continuar acreditando nele ou encarar a verdade. A multidão sussurrou, e Clara sentiu o peso de todos aqueles olhares. O que seu pai queria dizer com proteger? A vida dela sempre foi uma mentira? A resposta dançava em sua mente. Mas antes que pudesse processar, Dr. Almeida despejou suas próprias palavras. Não, não é isso. Você não entende as consequências do que pode descobrir. A verdade pode custar mais do que você imagina. Enquanto ele falava, a tempestade acima deles parecia se intensificar, como se o universo estivesse prestes a entrar em colapso. Clara olhou entre os dois homens, pai e médico, e uma sensação de desespero a envolveu. O que ela realmente estava prestes a descobrir? O que mais estava sendo escondido? Então, em um movimento rápido, a figura do homem desconhecido estendeu a mão para tocar o braço de Clara. Uma sensação elétrica percorreu seu corpo, e em questão de segundos, ela viu flashes de momentos de sua vida, misturados com lembranças que não eram suas. Um fragmento da infância de outra pessoa. É hora de você saber a verdade sobre sua linhagem, sobre a força que você carrega, ele disse. E com isso, tudo ao redor começou a desmoronar. Clara percebeu que em cada revelação havia um novo mundo à sua frente, e ela estava prestes a ser puxada para dentro dele. O que ela iria se tornar? A tempestade rugiu e seu coração disparou. Estava pronta para enfrentar a verdade, mas a dúvida a consumia. Será que as descobertas a tornariam mais forte ou a destruiriam por completo?
Clara estava paralisada, os olhos fixos no homem que dizia ser seu pai. Ela queria gritar, perguntar, mas apenas um sussurro conseguiu escapar. Você está aqui? Não fazia sentido. Como ele poderia estar ali, agora, quando acreditou por tanto tempo que ele estava morto? A tensão se acumulava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Lucas parecia cada vez mais perdido, sua expressão refletindo uma confusão que o fazia parecer um estranho. O olhar do doutor Almeida mudava, cheio de algo que Clara não conseguia identificar. Medo? Desespero? Uma luta interna? O que você fez? Clara virou-se para o médico, a voz falhando. O que você escondeu de mim? A multidão retornou o murmúrio, as conversas se intensificando ao redor dela. Olhares de choque e curiosidade dirigidos a eles, como se o destino de todos estivesse prestes a se desenrolar em um fio invisível. Clara, não! Doutor Almeida tentou intervir, mas a voz dele estava cheia de angústia. A verdade pode ser perigosa. Você não compreende o que está envolvido. Perigosa? Você é o que é perigoso. Clara gritava agora, a adrenalina pulsando. Então, algo aconteceu. A tempestade sobre eles rugiu, como se estivesse respondendo à sua raiva. Um relâmpago cortou o céu, um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo todos se encolherem. E antes que pudesse entender, algo explodiu no centro da praça. Uma luz ofuscante rompeu, e a multidão gritou em terror. Clara só teve tempo de fechar os olhos, e a terra parecia tremer sob seus pés. Quando a luz se dissipou, Clara sentiu um frio que a atravessava. O que antes era um amontoado de corpos e gritos, agora estava deserto. O que aconteceu? Onde estavam todos? A solidão a envolveu. Mas então ela ouviu uma voz familiar. Clara. Era a voz de sua mãe, ecoando entre as sombras. Clara olhou para cima, e sua mãe estava ali. Mas algo estava errado. A figura se misturava ao vento, como uma lembrança prestes a se esvair. Mas o que Clara viu fez seu coração parar. Ao lado dela estava Lucas. Mas ele não era apenas Lucas. Ele parecia diferente. O cabelo bagunçado, os olhos brilhando com uma intensidade estranha. E então, uma expressão de ferocidade cruzou o rosto dele. Você não deveria ter descoberto isso, Clara. A transformação foi tão súbita que a fez hesitar. Lucas, o que você está dizendo? Ela mal conseguia processar. Um espaço entre eles se abriu, tensionado e cheio de desconfiança. Ele começou a caminhar em sua direção, seu rosto agora sério, mas os olhos estavam diferentes, como se uma sombra o tivesse tomado. Eu sou parte disso. Tudo isso era um plano, Clara. Se você soubesse, não teria essa condição. Não poderia. Isso nunca deveria acontecer. A confusão tomou conta de Clara. O que ele estava falando? A relação deles havia mudado em um instante. Suas palavras como lâminas cortando o que restava de sua confiança. Você estava por dentro. Como você pode? E antes que pudesse completar a frase, Lucas estendeu a mão e uma onda de energia percorreu o espaço entre eles. Um brilho intenso que quase fez Clara desmaiar. O poder era opressivo, mas também familiar, ao mesmo tempo que sentia amor por ele. A traição começava a brotar. A verdade é mais cruel do que você imagina, ele disse. A voz dele agora, um sussurro carregado de dor.
Eu não podia deixar você saber, mas eu sou o último da linhagem que está ligada à sua condição. Eu sou seu protetor e seu carrasco. Um grito surgiu no fundo da garganta de Clara. O céu começou a escurecer, uma tempestade se formando acima deles. O que isso significava? O que ele estava dizendo? A verdade do que Lucas realmente era poderia destruir tudo. Ela não sabia se podia acreditar nele, se ainda havia amor entre eles, ou se seria apenas uma sombra do que foram. Antes que pudesse responder, uma sombra maior surgiu atrás de Lucas, quase tomando forma. Ele se virou instantaneamente, uma expressão de terror tingindo seu rosto. Não, não agora! Ele gritou, e a figura obscura se aproximou, preenchendo o ar com um cheiro de cinzas. Você não pode escapar do seu destino. Um grito ressoou da sombra. Clara sentiu suas pernas fraquejarem, enquanto o símbolo de sua vida, a busca por respostas, desmoronava como um castelo de cartas. A conexão que acreditava ter com Lucas agora resultava em um desastre. O que estava para ocorrer poderia mudar tudo o que ela pensava que sabia sobre seu passado, seu futuro e seu próprio coração. Antes que ela pudesse reagir, a escuridão se lançou em sua direção. Clara estava paralisada, e no momento em que a sombra a envolveu, uma nova realidade se afirmou, uma verdade devastadora prestes a ser revelada. E enquanto tudo desmoronava, uma única. Sua expressão refletindo uma confusão que o fazia parecer um estranho. O olhar do Dr. Almeida mudava, cheio de algo que Clara não conseguia identificar. Medo, desespero. O que você fez? Clara virou-se para o médico, a voz falhando. O que você escondeu de mim? A multidão retomou o murmúrio. As conversas se intensificando ao redor dela. Olhares de choque e curiosidade dirigidos a eles, como se o destino de todos estivesse prestes a se desenrolar. Clara, não! Dr. Almeida tentou intervir, mas a voz dele estava cheia de angústia. A verdade pode ser perigosa. Você não compreende o que está envolvido. Perigosa? Você é o que é perigoso. Clara gritava agora, a adrenalina pulsando. Então, algo aconteceu. A tempestade sobre eles rugiu, como se estivesse respondendo à sua raiva. Um relâmpago cortou o céu, um estrondo frio que atravessava. O que antes era um amontoado de corpos e gritos, agora estava deserto. O que aconteceu? Onde estavam todos? A solidão a envolveu, mas então ela ouviu uma voz familiar. Clara, era a voz de sua mãe ecoando entre as sombras. Clara olhou para cima e sua mãe estava ali, mas algo estava errado. A figura se misturava ao vento, como uma lembrança prestes a se esvair. Mas o que Clara viu fez seu coração parar. Ao lado dela estava Lucas, mas ele não era apenas Lucas. Ele parecia diferente. O cabelo bagunçado, os olhos brilhando com uma intensidade estranha. E então, uma expressão de ferocidade cruzou o rosto dele. Você não deveria ter descoberto isso, Clara. A transformação foi tão súbita que a fez hesitar. Lucas, o quê? Você está dizendo? Ela mal conseguia processar. Um espaço entre eles se abriu, tensionado e cheio de desconfiança. Ele começou a caminhar em sua direção, seu rosto agora sério, mas os olhos estavam diferentes, como se uma sombra o tivesse tomado. Eu sou parte disso. Tudo isso era um plano. Se você soubesse, não teria essa condição. Não poderia. Isso nunca deveria acontecer.
A confusão tomou conta de Clara. O que ele estava falando? A relação deles havia mudado em um instante. Suas palavras como lâminas cortando o que restava de sua confiança. Você estava por dentro. Como você pode? E antes que pudesse completar a frase, Lucas estendeu a mão e, com um movimento rápido, uma onda de energia percorreu o espaço entre eles. Clara sentiu um arrepio, como se algo maligno estivesse prestes a se revelar. Um brilho intenso a fez fechar os olhos, e quando olhou novamente, tudo estava diferente. O médico, a mãe, a praça, tudo havia desaparecido. Clara se viu cercada por uma sala inexplorada, cheia de sombras e ecos, e no centro, uma porta enorme, uma entrada para o desconhecido, pulsava com uma luz sobrenatural. Você precisa entrar, Clara. Uma voz ressoou. Não era a voz da mãe. Era mais profunda e sombria, quase hipnótica. Clara hesitou, um nó na garganta se formando. O que era aquele lugar? Por que Lucas não a seguia? Clara! Ele gritou, mas a voz dele soava distante, como se estivesse sendo puxado para algum lugar diferente. Não faça isso. Mas a força que a atraía para a porta era irresistível. Uma sensação de verdade estava além daquela entrada. O que poderia acontecer se ela cruzasse o limite? E se tudo o que acreditava fosse uma mentira? Ela se aproximou da porta e, com um toque hesitante, empurrou-a. Quando a porta se abriu, uma onda de imagens e sentimentos a atingiu. Ela viu memórias de sua infância, momentos do passado que nunca conheceu, outras vidas, outras histórias. E em meio a tudo isso, um rosto familiar surgiu. Era a versão mais jovem de sua mãe, mas ao lado dela, uma figura sombria a observava. E Clara percebeu. O homem que sempre pensou ser seu protetor tinha um lado obscuro. Desesperada, ela se virou para trás, mas Lucas já não estava lá, apenas o vazio. Com uma onda de pânico, Clara gritou, mas tudo o que ouviu foi o eco de sua própria voz perdendo-se nas sombras. A porta se fechou atrás dela, e o mundo que conhecia parecia ter simplesmente desaparecido. O choque a paralisou. Tudo o que ela sabia sobre sua vida, sua família, seus relacionamentos, tudo arruinado. A pergunta que restava em sua mente era: quem era ela agora? E enquanto se perdia no vazio, as últimas palavras de Lucas ecoaram. Você não deveria estar aqui. Clara olhou ao redor, sentindo o desespero se espalhar pelo peito. O que estava acontecendo? Sua mãe havia revelado tanto em um instante, e agora a figura de Lucas estava completamente mudada. O que antes era amor agora se tornava uma armadilha. Você está mentindo, Clara gritou, a voz ecoando na sala vazia. Você não pode ser parte disso. Você é meu amigo. A dor a atravessou como um raio. O olhar dele estava determinado, mas também cheio de algo obscuro. Amor? Amizade? Lucas respondeu, seu tom cortante. Tudo isso era uma ilusão. Tudo foi planejado, Clara, desde o início. Eu sou ligado a tudo isso. E agora isso pode custar mais do que você imagina. Clara se sentiu tonta. As memórias dela com Lucas, os momentos que pareciam verdadeiros, agora flutuavam como fantasmas, distantes e irreais. Teve que dar um passo para trás, tentando processar a avalanche de emoções. Cada palavra de Lucas a atingia como uma lâmina. A verdade estava se desdobrando.
e ela se sentia como uma boneca de madeira, desfeita. Você precisa entender o que isso significa. Lucas insistiu, sua voz agora quase uma súplica, e Clara notou o conflito em seu olhar. Mas, antes que pudesse pensar em outra palavra, sombras dançantes começaram a surgir ao redor da sala, formando figuras, rostos conhecidos e desconhecidos, como um desfile de sombras que traziam memórias e segredos. Não, Clara gritou, afugentando as visões. A luz começava a se apagar. Eu não quero isso. Então, sentiu a mão de alguém segurando seu braço. Era sua mãe, agora mais forte e visível, como se tivesse voltado de verdade. Clara, você precisa lutar contra os segredos, lutar contra a verdade que está tentando te destruir. Mas a figura de Lucas parecia mais frágil, seu olhar agora perdido. Eu não estou contra você, Clara. Eu sou parte do que você precisa descobrir. Não posso deixar isso trovejar sobre nós. Você não sabe o sofrimento que isso traz. Clara, respondeu, a intensidade das emoções fazendo seu coração disparar. Se você está ligado a isso, eu não posso confiar em você. Lucas hesitou, como se as palavras de Clara o atingissem. E por um momento, os dois ficaram paralisados, cada um preso nas suas falhas, medos. E então o burburinho dentro daquela sala começou a se dissipar. A tempestade a rodear começava a perder sua força. Clara sentiu uma nova determinação crescer dentro dela, com uma mistura de medo e coragem. Decidiu. Se é isso que você é, então me deixe descobrir sozinha. Não posso deixar que seu passado estrague meu futuro. E com isso, ela se virou para a porta, sentindo a presença da mãe como uma barreira. Vou descobrir a verdade, Lucas, sobre mim, sobre vocês dois. E se precisar, farei isso sozinha. A luz ao redor dela começou a brilhar mais forte, e ela sentiu uma onda de luz, um calor em seu peito. Com um último olhar para Lucas, Clara atravessou a porta, deixando o caos para trás. A sala desapareceu, e agora ela estava em um caminho novo, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. Em frente a ela, um horizonte se formava, brilhante e cheio de possibilidades. Está pronta para descobrir quem você realmente é? Sussurrou a voz da mãe. Agora, clara como cristal. Clara deu um passo à frente, a dor e a dúvida misturadas na esperança que a impulsionava. E enquanto caminhava, ela olhou para trás uma última vez. Lucas estava ali, impotente, mas uma centelha de entendimento em seu olhar. E aquela visão se tornou um eco, uma memória que se desvanecia, deixando espaço para um futuro carregado de mistérios a serem desvendados. Um novo capítulo, uma nova jornada. E assim, Clara seguiu em frente. Ei, antes de terminar, preciso te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Esse gesto alimenta o algoritmo e ajuda muito a gente a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final, inundando a seção de comentários. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.